Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 29 de maio e este é o seu Diário Econômico. Véspera de feriado por aqui e com inflação nos Estados Unidos e na Europa na sexta, então eu fico imaginando que o ânimo do pessoal para tomar risco aqui vai decaindo a cada minuto hoje. Ou como diz um amigo meu das antigas de mercado, os portfolio managers não querem chateação no feriadinho prolongado lá na Praia da Baleia, ou em Angra, sei lá, enfim. Bom, mas pelo menos ontem a inflação trouxe boa notícia aqui no Brasil. O IPCA 15 confirmou a boa leitura esperada, não só nos detalhes, mas também em itens que traziam maiores preocupações. O consenso estimava uma pressão maior nos preços dos alimentos, por exemplo, que acabou não se confirmando. E aí o número cheio acabou ficando abaixo das nossas estimativas e da mediana dos analistas. Como eu comentei ontem, como boa parte dos núcleos tem oscilado próximo à meta de 3%, na média ali dos últimos 3 meses quando a gente anualiza, ficou então claro mais uma vez que o nosso desafio não é a inflação de hoje. E de fato, para o banqueiro central, a inflação de hoje está lá no retrovisor, então ela importa menos. O tal do horizonte relevante da política monetária, para onde ele está olhando e mirando, fica 12, 18 meses para frente. Sobre isso, com as expectativas de inflação mais altas e atrapalhando a queda da Selic, o Ministério Público Federal, junto ao TCU, ingressou com uma representação para, abre aspas, identificar eventuais desvios de finalidade pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na definição da taxa Selic. Segundo o subprocurador, a apuração se daria por suposta grande influência das projeções do chamado Boletim Focus nas decisões de juros. Para ele, então, seria evidente o risco da definição da taxa Selic depender tanto dessas projeções. Na verdade, quando a gente abre os modelos do BC, dá para ver que as expectativas de fato têm algum peso. O livro-texto sugere isso. Mas essa é uma entre tantas variáveis, cenários e balanços de riscos que eles analisam. Ou também dá para voltar no ponto que eu trouxe no diário anterior, né? O mercado de renda fixa brasileiro hoje tem uma inflação implícita bem mais alta do que o Focus. Mas se a percepção de risco inflacionária de parte do mercado fosse, porventura, muito diferente, né, mais benigna, por exemplo, do que está sendo ali projetado pelos economistas, existe todo um incentivo para os traders apostarem nisso, nesse exemplo, na queda da inflação. Meu ponto é que o mercado já arbitraria eventuais desvios e exageros. Então não me parece que o problema da desancoragem das expectativas de inflação no Brasil esteja nas planilhas de Excel dos analistas. Para o dia, o destaque da agenda fica com o nosso mercado de trabalho, que segue voando. O time aqui estima uma taxa de desemprego em 7,8%, que, retirados os efeitos sazonais do período, seria consistente com uma desocupação de baixos 7,4%. A gente também estima uma criação de 195 mil postos de trabalho formal em abril no famoso CAGED. Isso tudo depois das admissões e os desligamentos também terem registrado recorde para um mês de março agora. Na verdade, o número de desligamentos a pedido do trabalhador registrou esse recorde, o que tende, na verdade, a ser um sinal de aquecimento do mercado de trabalho. Porque muitas vezes ele acontece esse pedido quando o trabalhador encontra justamente condições mais vantajosas nesse novo emprego. E aí, na esteira disso tudo, os salários médios reais continuam subindo na média em 12 meses, e mais de 90% dos reajustes em acordos e negociações coletivas estão acontecendo acima do INPC, que é uma medida de inflação. Isso é bom para a renda, isso é bom para consumo, mas é um sinal de atenção para o cenário inflacionário lá na frente. Para terminar agora, eu convido mais uma vez vocês a ouvirem o nosso relatório mensal de cenário, o Economês de número 8, aqui no Spotify e no YouTube, saiu ontem. E também agora no perfil do Instagram, @PicPayBDM, onde a gente vai soltando alguns conteúdos ao longo do mês, fora toda a programação diária, acompanhando os mercados e o noticiário do próprio BDM. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.